Ah, bom dia a todos e a todas. Creio que já estamos aqui em condições de começar este webinar. Antes de mais, bem-vindos e bem-vindas a esta ação organizada pela Saúde em Português e muito obrigada pelo vosso interesse e disponibilidade para participar. Este é um webinar no âmbito do projeto Mercadoria Humana 4, que é um projeto de sensibilização em tráfico de seres humanos e desta vez direcionado para o tema do papel da ação fundamental que os agentes da justiça têm no combate ao tráfico de seres humanos. O meu nome é Ana Figueiredo, eu sou a coordenadora deste projeto, o projeto MH4, e é no âmbito precisamente deste projeto que decorre esta iniciativa, cabendo a minha a abertura desta sessão. Para contextualizar aqueles e aquelas que se juntam a nós pela primeira vez, este é um projeto que já vai na sua 4ª edição, resulta da intenção de dar continuidade à intervenção que a Saúde em Português tem vindo a realizar desde 2010, ano em que teve início a primeira edição dos projetos Mercadoria Humana, e, simultaneamente, este projeto pretende também responder aos objetivos e medidas que estão previstos no 4º Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que teve início em 2018 e que termina no final deste ano. O projeto Mercadoria Humana 4 teve início em dezembro de 2019 e tem como objetivo central promover a prevenção, sensibilização, informação e responsabilização de diferentes públicos para este crime. E é nesse sentido que nós temos vindo a desenvolver, desde então, um conjunto de atividades para chegar a estes públicos, ou aos públicos mais vulneráveis ao fenómeno do tráfico, também a públicos estratégicos na sinalização, apoio, acompanhamento e assistência destas vítimas, e para isso nós vamos fazendo ações de sensibilização, criamos um périplo em que apresentamos ao público uma exposição, a exposição Mercadoria Humana, que é uma exposição de fotografia e de artes plásticas, realizamos campanhas de sensibilização, produzimos materiais informativos e de sensibilização, apostando sempre muito no poder da imagem e da fotografia. Este é um projeto que, tendo em conta a área de intervenção, está previsto decorrer na região centro, embora ações como as de hoje permitam que tenhamos aqui pessoas não só da região centro, mas de Portugal continental, dos Açores, da Madeira, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos, e esta é a grande mais-valia de ações desta natureza. É um projeto também que tem, então, financiamento do Programa Operacional Potencial Humano e Emprego do Portugal 2020, através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero. Contextualizando este webinar em concreto. Então, este é o 3º webinar de 8 webinars que nós procuramos, ou temos em conta, desenvolver até dezembro de 2022, e todos estes webinars terão como denominador comum o tráfico de seres humanos. Percebemos, e é esta a mensagem que nós procuramos passar, que é uma realidade mais perto do que nós muitas vezes julgamos, que o desconhecimento, ou que é o desconhecimento sobre este fenómeno que faz com que ele perdure na invisibilidade, e por isso muitas vezes descuidamos o papel importantíssimo que podemos ter enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, enquanto profissionais, na denúncia deste crime, porque efetivamente estamos a falar de um crime. Estes webinars foram também pensados de modo a que esta temática pudesse ser abordada sobre diferentes perspectivas, de forma a mostrar que diferentes profissionais das mais variadas áreas têm papel estratégico e fundamental na sinalização de presumíveis vítimas, no acompanhamento, na proteção, no apoio, e é nesse sentido que anteriormente já realizámos um webinar em que abordámos o papel dos órgãos de defesa criminal, um outro em que abordámos o papel de importância dos profissionais de saúde, e desta vez focamos ou centramos no papel essencial que os agentes e as agentes da justiça têm nesta área. Estes webinars, assim como as outras atividades, estão disponíveis nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no site da Saúde em Português, e convido todos e todas para consultar. Bom, focando-nos um bocadinho nesta temática.
Segundo a fonte mais recente da Direção-Geral da Política da Justiça, do Ministério da Justiça, foram divulgadas recentemente estatísticas dos e das reclusas dos estabelecimentos prisionais comuns. E, mais concretamente, os dados sobre os reclusos e reclusas condenados pelo tráfico de seres humanos para o período temporal de 2013 a 2020 apontam que tem vindo a aumentar o número de reclusas e, por isso, de condenações. Ou seja, se em 2013 houve 5 reclusos e reclusas, em 2020 nós tivemos 24, sendo que 2019 foi o ano com maior registro de 29 reclusos. E é precisamente por isto que ações como esta existem e cabe-nos a nós alertar e sensibilizar para que haja mais denúncias e, consequentemente, mais sinalizações. Devemos, por isso, olhar para as sinalizações como sendo um primeiro passo para a assistência e proteção destas vítimas, para que depois seja possível fazer a identificação formal destas mesmas vítimas e, mais importante, que haja efetivamente a condenação dos agressores e das agressoras. E é por isso que hoje realizamos este webinar. Procuramos destacar o papel dos diferentes profissionais da justiça, o papel que estes profissionais podem assumir quando têm em mãos processos relacionados com este crime. E questões como: quem são estas vítimas? Porque é que a prova é tão importante nestes processos? Que particularidades ou olhares devem existir na avaliação de todo o processo? Que desafios são colocados nos terrenos? Estes são alguns dos pontos que certamente serão abordados ao longo desta hora e meia. E para também responder a estas questões, gostaria agora sim de agradecer aos nossos ilustres convidados e convidadas por terem respondido tão prontamente a este convite e poderem tornar este webinar tão rico graças aos seus conhecimentos, experiência no terreno, sensibilidade para a temática e, acima de tudo, também disponibilidade para partilharem tudo isto connosco. E por isso, muito obrigada ao Dr. João Ferreira, ao Dr. Nuno Rebocho, à Dra. Ana Costa Almeida, que muito irão enriquecer esta próxima hora e meia. Gostaria também de fazer um agradecimento muito especial à Dra. Ana Elizabeth Ferreira, por também tão rapidamente ter aceitado este desafio de moderar este painel riquíssimo e que, sem dúvida, irá conduzir este webinar de forma a que todos os pontos sejam abordados e fiquem mais claros e explícitos. A Dra. Ana Elizabeth Ferreira, que agora vos apresento, é professora de Direito no Instituto Politécnico de Leiria, é licenciada e mestre em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e doutorada em Bioética pela Universidade Católica. E terá então este papel de moderação deste webinar. Antes de passar a palavra e passar a palavra aos nossos convidados, gostava só de vos deixar algumas informações mais logísticas relacionadas com o decorrer do webinar. Este webinar está a ser gravado e, à semelhança dos anteriores, ele será disponibilizado online no site da Saúde em Português. Dizer-vos também que a participação no webinar confere certificado de participação e, por isso, ao longo da sessão, nós vamos disponibilizando um link que pedia, desde já, que pudessem preencher e, posteriormente, ser-vos enviado o certificado. E referir também que, no final da sessão, haverá 10, 15 minutinhos para que possam ser respondidas algumas das questões que venhamos a receber durante o decorrer do webinar. E, bom, não vou alongar muito mais com a apresentação. Despeço-me, até já, e desejo um bom webinar e convido-vos então também posteriormente a acompanharem os nossos trabalhos. Bom, passava assim a palavra à doutora Ana Elizabeth Ferreira. Está bem? E muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Ana Figueiredo, pela generosa apresentação, só justificada pela amizade que nos une há tantos anos. Sabe que para mim é um privilégio colaborar mais uma vez com a Saúde em Português e particularmente nesta versão MH4 do projeto de sensibilização para o combate em tráfico de seres humanos. Gostaria de começar por cumprimentar os nossos oradores, agradecer-lhes a disponibilidade e gostaria também de cumprimentar todos aqueles que estão connosco nesta sala virtual e agradecer a vossa disponibilidade para partilharem as vossas ideias sobre o que é o papel dos agentes da justiça no combate ao tráfico de seres humanos. Dizer-vos que temos aqui hoje uma raríssima oportunidade de analisar este problema através de pontos de fuga que são circunstancialmente diferentes
e que provavelmente nos apresentarão então faces distintas do combate ao tráfico no contexto específico da justiça. Para isso, temos a sorte de ter connosco, e pela ordem veiculada no programa, o Sr. Dr. João Ferreira, que é juiz de direito efetivo no Juízo Central Criminal da Comarca de Coimbra, também membro integrante do grupo GAV-PM e embaixador e formador da plataforma Magistratos. Temos também connosco o Sr. Dr. Nuno Rebocho, procurador da República, atualmente no DIAP Regional de Évora, que é, entre muitos outros cargos, coordenador setorial da área criminal, fase de investigação da comarca de Évora, para aí nomeado pelo Conselho Superior do Ministério Público, e temos também a doutora Ana Costa de Almeida, é advogada e que é atualmente convidada pelo Conselho da Europa para integrar, enquanto advogada e perita, a rede de advogados especializados em assistência jurídica a vítimas de tráfico de pessoas. Portanto, dificilmente este painel poderia ser mais rico. Muito obrigada aos nossos oradores, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Eu gostaria de começar por desafiar o Sr. Dr. João Ferreira para uma questão de contextualização que é esta. Nós pensamos muito, parece-me ainda, no tráfico de seres humanos como relacionado diretamente com a exploração sexual. E não é assim. O conceito é muito mais abrangente e as vítimas são muitas. Certo? Sim, muito obrigada, agradeço o convite e é um gosto estar aqui a falar nestes temas porque efetivamente é necessário alertar toda a sociedade para esta situação que não é normalmente vista como sendo uma situação que envolve os portugueses, é como se nós fôssemos imunes, ora manifestamente nós não somos imunes, antes pelo contrário a esta situação. Disse bem, nós temos uma visão porque é uma visão histórica, da ideia de a exploração sexual era ela em si mesmo uma grande vertente deste tipo de crimes. Mas, e isso nós situávamos facilmente, ou seja, nós sabíamos que era aquela mulher que é apanhada naquele local, que não tem condições, tiraram-lhe o passaporte, não consegue sequer contactar os seus familiares, etc. Isso nós já tínhamos no nosso contexto mental, essa imagem, e rapidamente dizíamos isto é tráfico de pessoas. O problema é que não é só isso e cada vez menos é isso. Porquê? Porque nós temos tráfico, aquele que é o tráfico para efeitos laborais, para efeitos de exploração laboral ou de mendicidade. E esse é mais complicado. É mais complicado porquê? Porque nós estamos a falar de pessoas que estão a trabalhar, que se calhar até recebem alguma coisa, mas que depois estão numa situação de sujeição tão diferente em relação à sexual, e a sexual tem a ver com a questão da subjugação da própria mulher, e é fácil nós percebermos e nos sensibilizarmos, não é? E às vezes no trabalho começamos a tentar ter outros parâmetros que não são aqueles que são normais, e isso também é fundamental nós vermos. Às vezes uma confusão. Nós quando estamos a falar em tráfico não estamos a falar em escravidão. Porque às vezes nós já situamos assim, não, ele não é um escravo, ele não é uma propriedade daquela pessoa, ele até tem uma certa liberdade, ele até recebe algum dinheirito, mas isso não é uma situação que nós possamos descartar este crime. Por isso é que às vezes este crime é tão complicado. Porquê? Porque nós ou estamos no 8 ou estamos no 80. E nem é verdade isso, porque o tráfico não é escravidão, mas também não é uma relação laboral mais fragilizada, no sentido de ganha menos dinheiro, porque às vezes há muita gente a ganhar menos dinheiro e não está também no tráfico de pessoas. Ou seja, estas duas vertentes complicam os nossos quadros mentais ao nível do enquadramento que nós possamos fazer. E por isso é que esta situação é tão relevante estudar neste contexto. Temos, portanto, realidades muito, muito diferentes. Doutora Ana Costa Almeida, por vezes nem as próprias vítimas têm uma grande noção daquilo que está a acontecer. Isso faz com que a comunicação e o acompanhamento que é feito, designadamente pelos advogados, seja fundamental. Doutora Ana Elizabeth, muito obrigada. Eu, antes de mais, eu quero agradecer muito o convite, tanto à Saúde em Português, no âmbito mais deste projeto, quero felicitá-los por mais esta iniciativa, a cumprimentar também o Dr. João Ferreira, o Sr. Dr. Nuno Rebocho, e como já focou o Dr. João Ferreira, é importantíssimo realmente tomar percepção este tipo de iniciativa, inclusive para poder a própria comunidade tomar consciência daquilo que é também este tipo legal de crime,
Aliás, eu posso dizer que há várias pessoas, e os mestrados sabem também disso, obviamente, ou melhor ainda, várias pessoas são testemunhas, estão a ser testemunhas da prática do crime e não têm essa consciência, não têm essa percepção porque não sabem que aquilo no fundo está a ser praticado também ali o crime de tráfico de pessoas, nomeadamente, como disse o Dr. João Ferreira, por exploração laboral, mendicidade, portanto, para efeitos da finalidade de mendicidade, e não tão somente, como era a tendência das pessoas pensar, apenas a exploração, a vertente de exploração sexual, não é? Relativamente às vítimas, pois eu como advogada tenho vivenciado muito esta temática, e posso dizer que de uma forma muito marcante, porque do ponto de vista, salvo seja, acompanhando a vítima, as vítimas, não é? Vítimas que, por sinal, isto aliás até está destacado na linha D do número 1 do artigo 160 do Código Penal, estão destacadas as vítimas especialmente vulneráveis, portanto as vítimas que padeçam de algum tipo de incapacidade psíquica. Estas são as vítimas realmente mais apetecíveis ao traficante, porque são aquelas que são mais facilmente, portanto, num estado de normalidade ou em circunstâncias, digamos, de vida, de normalidade, num estado de normalidade, não é tão fácil estar a manipular, estar a ludibriar, estar o logro, estar a aliciar. Portanto, alguém, mesmo agora estou a pensar, por exemplo, na exploração laboral, não é tão simples quanto isso, não é tão fácil, não é? Portanto, e controlar essas pessoas. Agora, de facto, as vítimas em particular e sobretudo, e nomeadamente também para a exploração laboral, para a exploração para fins de mendicidade, são vítimas que têm ou déficits cognitivos, comportamentos aditivos, ou as duas coisas em simultâneo, portanto, ou esse histórico, não é? Que muitas vezes ainda é mais agravado pelo traficante como uma forma de controlo, não é? Portanto, nomeadamente o indivíduo que tenha sido alcoólico, ainda dão, e muitas vezes o arguida tem vocaís, eu até dava um copinho de vinho de vez em quando, pois dava, para manter a pessoa estabilizada, para o fazer recair, para o manter controlado, mais manipulado, mais degradado. E portanto são estas pessoas, obviamente também os menores, também o fator de vulnerabilidade. Portanto, são vítimas, são pessoas socialmente excluídos, sem abrigo, portanto, pessoas sem suporte familiar. Portanto, e, portanto, estas pessoas, é preciso realmente, é um crime complexo. A doutora Elizabeth já falou, indagou aqui o doutor João Ferreira relativamente, já foi falado relativamente também lá à escravidão, portanto, aquilo que fosse a escravidão, e que fosse às vezes alguma tendência para estar a confundir a escravatura, não é, com o tráfico de seres humanos, ou pensar que o tráfico de seres humanos tem que passar necessariamente por uma situação de escravatura, portanto aqui uma confusão, isto é um crime complexo, realmente, é um crime complexo. Estas pessoas, realmente, em particular aquelas que são especialmente vulneráveis e que são a larga maioria, são pessoas que, e daí o Estatuto de Vítima, a par do nosso Código de Processo Penal, prevê uma série de medidas, de exigências que deve efetivamente ser dado cumprimento e tem sido dado cumprimento pelas autoridades judiciárias, portanto, desde o poderem falar com um ambiente protegido, a produção antecipada de prova, portanto, com declarações para a memória futura, o estarem acompanhados por um técnico, alguém que o possa de alguma forma acalmar, bem, o acompanhamento. Eu quero aqui destacar também isso, o acompanhamento, eu também vou articulando muito com os CAPs, como é o caso da saúde em português, da APF, é fundamental. Aliás, nota-se muito uma diferença, sobretudo em processos em que há várias vítimas, e eu tenho notado isso e seguramente que os magistrados também reparam, também o percebem, aquela vítima que está numa casa-abrigo, que está a ser acompanhada, que portanto, a própria postura, a própria predisposição, já por muito difícil que seja, que estão aterrorizados, não é? Portanto, isso já são pessoas debilitadas e que mais debilitadas ficaram ainda, mais fragilizadas ficaram. Mas eu tenho notado, mesmo como advogada, comparativamente com outras pessoas que ali estão também como vítimas, que não se sentem tão acompanhadas, tão protegidas, obviamente estão ali os magistrados, estão num tribunal, mas por norma estão aterrorizados, perguntam muito, vão lá estar, não é? Vai lá estar alguém do CAP, vai lá estar, quando falam comigo, muitas vezes em articulação com o CAP,
Também lá vai estar, a doutora está lá, é a minha advogada tem que haver também aqui algum cuidado em termos de linguagem. Precisam desse suporte, não é? Precisam desse suporte. Sim. É fundamental. Sim. Isto é recorrente, perguntam sempre, até mesmo na primeira abordagem, sempre com algum cuidado e articulado, com técnicos que estão capacitados, habilitados, dos CAPs, os Centros de Acolhimento e Proteção, a forma também de eu próprio fazer a primeira abordagem, o primeiro contacto e conseguir de alguma forma a confiança destas pessoas, que são pessoas, por norma, como estou a dizer, especialmente vulneráveis, não é? Tem que ser com algum cuidado e de alguma forma prepará-los, não é obviamente instrução absolutamente genuína, é a forma de prepará-los para ir a tribunal ou para ir a uma diligência. Ganhe por vá lá, fala, está, não esteja seguro. Normalmente estão aterrorizados. E vai lá estar o arguido, e ele vai lá estar, não dizem arguido. Vai lá estar o invitá-lo, vai lá estar a candidatá-lo, quando eles estão aterrorizados. Claro. Portanto, há uma série de medidas, desde inclusive dentro dos edifícios, o evitar o contacto visual, que se cruzem com os próprios arguidos, porque isso são fatores e são motivos que deixam a testemunha, que é a vítima também, constrangida. Portanto, o poder falar, o poder dizer tudo o que se passou. Desabafar. Eu costumo dizer, claro. Desabafo, diga tudo. Ainda relacionado com esta questão, Dr. Nuno Rebocho, e agora uma visão mais sua, as vítimas e as testemunhas estão, nestes casos, estão por vezes num contexto social muito fechado e de grande vulnerabilidade. E quando digo fechado, no sentido de não conhecerem muito bem o que se passa fora do contexto de tráfico em que estão a viver, por vezes há muitos meses, mesmo há muitos anos, imagino que seja muito difícil valorar estes depoimentos. Muito bom dia, aproveito para felicitar a organização do webinar, cumprimentar os meus colegas de painel, digamos assim, a organização e todos os participantes. Sim, é verdade, é muito difícil muitas vezes conseguir ganhar a confiança e, sobretudo, obter através de uma prova direta, nomeadamente refiro-me aqui às declarações de memória e futuro, por exemplo, que é um instrumento que se utiliza recorrentemente, conseguir obter um depoimento esclarecido e um depoimento convincente e definitivo. Em regra, portanto, e pegando aqui ou fazendo a ligação com aquilo que a doutora Ana Costa Almeida referiu, de facto nós temos que ter uma perspectiva transversal deste apoio, desta intervenção que é necessário fazer junto das vítimas, no antes, durante e no pós, digamos, processo. Isto é, antes da notícia, durante o acompanhamento, que é aquilo que agora me questionou, e no pós-decisão, ou até à decisão judicial. É um acompanhamento transversal. Nesta parte específica e nas declarações de memória futura, ou quando estão a ser ouvidas as vítimas, ainda que não seja nesta diligência, há um conjunto de factos que nós temos que estar sensibilizados. Quando digo nós, os operadores judiciários, o Ministério Público, os juízes da parte judicial e também os funcionários, os advogados e os técnicos, que é, em regra, estas pessoas, estas vítimas, são pessoas extremamente, são maltratadas, são desconfiadas, estão endurecidas pela vida, muitas vezes elas são enganadas e, portanto, é difícil nós conseguirmos obter um bom depoimento quando as pessoas estão desconfiadas, quando as pessoas estão inseguras, quando estão chantageadas, ainda subrepticiamente, e, portanto, é um trabalho complicado e condiciona bastante a própria valoração daquilo que nos dizem numa primeira abordagem. E, portanto, é neste sentido que tem que haver, por um lado, da nossa parte, este enquadramento e a capacidade ou flexibilidade de perceber que aquilo que a vítima nos está a dizer pode não ser genuíno. E isto, só por si, já é extremamente complicado, porque as declarações que as pessoas prestam estão no processo e ficam no processo. E, portanto, vão condicionar a apreciação que se possa fazer desse depoimento quanto ao êxito do processo. E, portanto, ganhar a confiança, fazer compreender às vítimas que são vítimas, é muito importante. E perceberem que há alternativas, portanto, que tudo aquilo que elas estão a sofrer, está alguém a aproveitar, o sofrimento delas está a ser aproveitado por alguém, e que, eventualmente, tudo pode ser feito de forma legal, cá, e sem haver, portanto, este abuso da sua liberdade, da sua capacidade de decisão
e de ignorância. Portanto, que é o que... Eu suponho que algumas vezes, se não muitas vezes, estas vítimas ou testemunhas estejam inclusivamente sob ameaça, né? Disse sob chantagem, eventualmente Sim. sob ameaça, Sim. até porque pode haver outros familiares ou pessoas próximas que continuam dentro da rede de tráfico e isso vai dificultar naturalmente aquilo que possamos escolher, não é, dessas pessoas. Sim, sim, nomeadamente. Eu creio que deixámos... Quer na rede de origem, porque muitas Doutor vezes... Nuno, peço desculpa, se puder voltar 20 segundos sim, sim. atrás, deixámos Sim, de o ouvir. Sim, sim. Obrigada. Eu percebi depois também a imagem. Portanto, eu dizia, quer no próprio local, digamos, na zona onde estão a ser explorados, portanto, essa ameaça, essa chantagem, quer relativamente aos familiares nos países de origem das próprias vítimas. Porque muitas vezes, e quando estamos sobretudo a falar desta realidade brutal portuguesa, que é o tráfico para a exploração laboral dos últimos anos, 3, 4 anos, portanto isto não é de meses, é de anos, já temos a percepção disso, já conseguimos neste momento, em termos de investigação, perceber que estas redes se movem numa perspectiva transnacional, têm raízes e tudo começa em regra nos países de origem, das próprias vítimas, e portanto é esta atuação sobre a família e sobre as pessoas próximas lá que condiciona o depoimento. Uma coisa muito importante que eu queria só realçar, há aquilo que se chama tão bem aqui na exploração laboral, que é o débito-bondage, este termo já vem comportado daquilo que era o tráfico de seres humanos para exploração sexual, e aqui também existe, e portanto as pessoas já vêm em dívida do país de origem, relativamente à viagem, relativamente a dinheiro que lhe adiantam, supostamente para quando chegarem cá, portanto numa perspectiva ilusionista de engano, e portanto há como muitas vezes já um endividamento pessoal ou familiar lá. Portanto, isto é utilizado muitas vezes pelos juízes, pelas pessoas que exploram as vítimas, como um trunfo do ponto de vista de poderem condicionar a sua atuação. E não já me aconteceu, e o Dr. João também terá, e se calhar já tem essa perspectiva em julgamento, não poucas vezes acontece termos a mesma vítima com diferentes depoimentos, quer num sentido, quer noutro. Portanto, e isto é reflexo precisamente deste condicionamento que existe. Sim. Doutor João Ferreira, perguntava-lhe se é mais ou menos frequente que uma vítima de tráfico acabe por se tornar também um promotor de tráfico de pessoas. Isso acontece, tornando ainda mais complexa a questão? Isso acontece, mas eu até recuava um pouco aquilo que o Dr. Nuno Rebouças disse e a Dra. Ana Costa para perceberem a dificuldade deste processo. Um processo de tráfico de pessoas humanas não é, até para o juiz, não é muito parecido com os outros. Porquê? A nossa forma de trabalhar, na maioria das vezes, da valoração da prova, baseia-se, acima de tudo, e isto é o bom senso, na coerência que um determinado depoimento tem em si mesmo, e depois na coerência que ele tem relativamente à prova toda que nós temos, documental nos autos. Ou seja, normalmente a valoração de um juiz é feita nestes dois parâmetros. Coerência do próprio depoimento e coerência com os outros elementos de prova. O problema que está é que, quando nós estamos a falar em tráfico de pessoas humanas, nós raramente temos estas duas linhas perfeitamente definidas. Porquê? Porque, como diz bem o Dr. Nuno Rebouças, a verdade é que nós deparamos muitas das vezes com 3 ou 4 depoimentos que são suscetíveis de ser valorados em julgamento. E eu quero aqui realçar para quem não é jurista, mas que às vezes é relevante perceber isso, no julgamento tudo tem que ser produzido em julgamento, a não ser em termos de testemunhas, a não ser que haja aquilo que são as declarações para memória futura ou, em casos especiais, se foram já prestadas essas declarações em fase de inquérito, por exemplo, perante um Ministério Público ou perante outro juiz. São estas únicas situações em que, de alguma forma, nós podemos socorrer-nos do que ele disse para além do que vai dizer em audiência de julgamento. Isto poderá levar a nós termos claramente 3, 4, 5 versões da própria pessoa sobre os factos. O que diria que, em termos de regra geral, diríamos qual era a conclusão. Esta pessoa não é suscetível de fundamentar qualquer condenação, qualquer prova de qualquer facto, porque ela é tão contraditória, tão incoerente, que necessariamente eu não posso dizer que aquele facto aconteceu, porque ela, numa das versões, disse que aquele facto aconteceu, porque, entretanto, nas outras versões ela diz que não aconteceu.
E como é que nós solucionamos isto? Isto é muito complicado. E porque é que é tão importante toda a gente que entra em todo este processo? Porque nós temos que contextualizar o que é que aquela testemunha é. E como é que nós fazemos essa contextualização? Fazemos com todos os elementos, desde da pequena pessoa, no centro de saúde, que dá uma medicação no dia X, desde aquela pessoa que vê aquela pessoa a acompanhar, a outra pessoa a acompanhá-lo durante aquele tempo em que mediou uma declaração à outra declaração. Desde saber, por exemplo, que a pessoa que supostamente ou alegadamente, até prova em contrário, foi o agente do crime, mora ou tem familiares que moram na terra desta pessoa ou dos familiares desta pessoa a 30, 40, 50 metros, com relações até às vezes de conhecimento entre elas. Todos os elementos, saber se a pessoa foi ou não internada, porque tem dependências, se entre uma declaração e outra por acaso esteve internada, ou se por acaso desapareceu e nós não sabemos onde é que ela esteve e depois descobre-se que ela esteve ao pé outra vez do arguido porque não tinha condições para comer e voltou a aceitar aquilo que nós dizemos, mas como é que aceita uma coisa? Tudo isto é fundamental, porque pode ser fundamental de tal forma para nós dizermos assim: aquela versão naquele dia é a mais coerente. E por isso eu aceito esta, não aceito mais nenhuma daquelas outras versões, porque quanto às outras, há este e aquele outro elemento que me põe em causa essa versão. Mas isto é preciso, este contexto, por isso é que é tão importante, que às vezes nós temos a ideia de que é o que o procurador faz e o que o juiz faz é que é fundamental, e a polícia judiciária fazem, é que é fundamental para a boa decisão da causa. Mas neste caso não. Desde a pessoa que acompanha no centro de saúde, desde a pessoa que tira as fotografias quando vai à primeira vez ao local para ver as condições miseráveis de trabalho daquela pessoa. Todo o documento, é que as pessoas também têm que ter essa consciência, todo o documento fala em processo. Ou seja, não é a testemunha só que fala, é o documento. Se eu tive um ou dois casos, eu ver as fotografias onde eles viviam, os colchões tirados do lixo para as pessoas poderem dormir, depois não podem dizer que aquela pessoa está ali porque gosta de estar ali. Ou seja, há alguma coisa que leva a que aquela pessoa tenha aceitado estar meses a viver num sítio onde tem um balde ou tem um buraco para fazer as necessidades. Mas eu preciso dessa fotografia, ou seja, eu preciso disso para contextualizar o que é que estamos a falar. E por isso, estas pessoas precisam desse acompanhamento, como diz e bem o Dr. Nuno Rebouças. A questão humana é a mais importante. Estas pessoas são debilitadas, precisam sempre de acompanhamento. Mas depois, este acompanhamento é fundamental para a boa decisão da causa. Ou seja, as pessoas têm que perceber que se não houver acompanhamento desta pessoa, psicológico, etc., aquela pessoa não vai ter condições, se calhar, para fundamentar qualquer decisão. Porquê? Porque desapareceu. Porque, efetivamente, nós dizemos, ou esta pessoa está a mentir, eu não conheço esta pessoa só me está a dizer aqui coisas que eu não percebo. Se eu não olhar para ela e dizer assim, mas quem é esta pessoa? Quantos anos é que ela teve internada? Onde é que ela estava antes de ser recrutada? Todo este contexto, nós quase temos que fazer um contexto de história para cada uma das testemunhas. E isso não somos nós em termos magistrados, porque já estamos no fim da linha para fazer esse contexto, mas nós precisamos disso. É quase nós precisávamos ter um dossiê de cada testemunha, a dizer, esta testemunha nasceu no dia tal, aconteceu-lhe isto, aconteceu aquilo, depois de acontecer aquilo, qual é a relação familiar ou de proximidade que tem com a pessoa que o recrutou, depois de sair de lá, o que é que lhe aconteceu, etc. Ou seja, esta história, eu se tiver uma história de vida dessa testemunha, aí sim, aí eu consigo fazer esse contexto. E eu dou um caso que me aconteceu, em que eu, num processo que já está transitado em julgado, já há condenações, já há cumprimento de penas até, eu não valorei nada, quase nada, diria, não foi quase nada, mas não foi quase nada, do que estas testemunhas disseram em audiência de julgamento. Mas para quê? Porque eu tinha contexto suficiente para dizer, quando elas falaram em inquérito nestes termos, estavam a dizer a verdade. Aqui estão condicionadas. Aliás, eu apanhei uma testemunha que a dada altura, no início para as pessoas perceberem, no início da audiência de julgamento, começou-me a dizer, eu ia trabalhar e até gostava-lhes de oferecer o dinheiro. Oferecer o dinheiro? Mas se alguém gosta de oferecer o dinheiro, vai trabalhar para a Espanha e vai oferecer dinheiro? Isso não tem sentido nenhum. E apertando um bocado a testemunha, sabendo que estou a apertar uma testemunha que é vulnerável, mas às vezes, infelizmente, temos que o fazer, descobrimos que aquela pessoa, um familiar, um amigo do arguido, tinha dito ao familiar, vê lá o que é que o teu filho vai dizer
porque pode haver problemas. Lá está a questão da ameaça que há pouco referíamos. Mas E voltando ao isto início, isto é vulgar. imagino que também seja vulgar, temos aqui redes quase familiares ou de grande proximidade, em que alguém começa por ser uma vítima e depois acaba por ser um promotor e depois não sabemos qual é o papel daquela pessoa ali concretamente. Não, claro, até porque, e isso também é uma coisa que temos de ter atenção, muitas das vezes os arguidos são pessoas que também trabalham na mesma exploração, por exemplo, agrícola. Isso acontece muito nas explorações agrícolas. Normalmente trabalha menos, tem os trabalhos mais leves, mas às vezes até trabalha, e isso é preciso também perceber. Ele não trabalha porque gosta de trabalhar, é uma forma de estar a controlar quem é que está a trabalhar, ou seja, vai uma vez ou outra, ou vai um familiar, para isso. E depois também tem-se de ter a percepção de que essas pessoas podem ter começado na mesma situação que o explorado. Ou seja, só que entretanto, e acontece muitas vezes em pessoas que estão em países estrangeiros, por exemplo, como em Portugal, sei lá, um nepalês, etc, que é aquela pessoa que tem uma capacidade de aprender a língua, e ao aprender a língua fala mais que o patrão, como eles costumam dizer, o proprietário da exploração, e a dada altura percebe que o proprietário da exploração precisa de mais gente. E ele, sem mais, numa primeira fase, até para ajudar os colegas e os amigos e os familiares que estão lá na terra dele, manda-os para cá. A dada altura diz assim, mas se eu ganhar um bocadinho por isto, também não é mau. E isto é um processo passo a passo, às vezes não é aquela pessoa que chega, monta a banca, como se costuma dizer, e começa logo a explorar de uma forma ordenada tudo. Não, às vezes é uma pessoa que começou como o outro, ano a ano foi aumentando a sua capacidade, o seu distanciamento dessa situação, tornando-se efetivamente, passado alguns anos, uma pessoa que efetivamente explora o trabalho e recruta e faz todo esse trabalho de pagamento antecipado das viagens, depois tem que pagar o preço, etc, etc. Mas essa pessoa também tem um contexto, e perceber esse contexto às vezes também é importante para perceber quais foram as ligações que ele foi tendo ao longo do tempo com as vítimas. Sem dúvida. Doutora Ana Almeida, considera que dentro do processo vai havendo um acompanhamento paulatino, designadamente da Segurança Social, para estas pessoas? Há alguma coisa mais que, na sua ótica, pudesse ser feita para potenciar um bom acompanhamento e, digamos, a saída das vítimas destes contextos? Doutora Ana Elizabeth, pelos CAPs, sim, em toda a linha e inclusivamente após, até para efeitos de, alguma recuperação na medida daquilo que seja possível destas pessoas, encaminhá-los para o mercado de trabalho, portanto conseguirem de alguma forma. Eu estou-me a lembrar de situação de pessoas que estiveram 30 anos, portanto, desde miúdos, a serem traficadas, a serem exploradas, não é? Sem descontos para a segurança social, sem descontos para efeitos de um dia poderem ter uma reforma, portanto, são situações complicadas. E aquilo que eu vejo é da parte dos CAPs, portanto, dos Centros de Acolhimento e Proteção, aliás, como é o caso da Saúde em Português, da APF, portanto, aí, exatamente. E sim. Articulados, obviamente, isto é quase um trabalho, como se considerava, em rede, um trabalho em rede, não é? Também com o OPC, com o Ministério Público, portanto, um estudo realmente articulado, mas da parte dos CAPs, sim. Aliás, eu própria, como estava a dizer de início, o próprio contacto, o primeiro contacto, e é um contacto também cuidadoso, a forma de estar a abordar a pessoa, de conseguir conhecer, eu própria consegui perceber o que se passou, não é? Pronto, com muita delicadeza, pronto. E aí também os próprios técnicos, psicólogos, sociólogos, portanto, destes CAPs têm um papel fundamental, portanto, vão de alguma forma... E temos também instâncias internacionais a que possamos recorrer? Sim, aliás, tivemos uma última visita, isto não é segredo nenhum, tivemos uma última visita do Greta, este ano, precisamente, em junho, se não estou em erro, foi em junho, exatamente, foi adiada por causa da pandemia, portanto, havia aqui alguma dificuldade em poderem entrar no país, não é? Portanto, os próprios peritos do grupo de peritos do Conselho da Europa em ação contra o tráfico de pessoas, e este ano, precisamente, voltaram, portanto, seria o ano passado, pois, entretanto, não pôde ser,
Aliás, em junho acabaram por vir e estiveram realmente a sondar e a falar, e falei eu própria também, eles tiveram o cuidado de convidar para falar com eles, para partilhar até em termos evolutivos, o que é que se passa, que problemas é que existem, acho que uma pessoa agora está a perguntar, não é? Portanto, e seguramente que não passará só por mim, mas também obviamente pelos mestrados, pelos OPC, pelo transmitirem muitas lacunas, as falhas, aquilo que poderá ser também importante, aquilo que ainda não esteja acautelado no nosso sistema. Ficaram agradados realmente com o facto, nota-se realmente uma evolução, mesmo por parte, já estou a falar também em termos de formação, que tem que ser, isso é premente, não é? Portanto, isto é um fenómeno exponencial em Portugal, portanto já estava muito presente e agora está a vir à luz do dia, portanto, e de que maneira, não é? Portanto, mas ficaram muito agradados com o facto de realmente já haver, as decisões judiciais estão a demonstrar que realmente Portugal está a evoluir favoravelmente reprimir neste aspecto. Agora, se os recursos são suficientes ou não, e Claro. É evidente que há ainda, aliás, eu até posso falar nisto, portanto, por exemplo, em relação à possibilidade ou não, à semelhança do que acontece, por exemplo, a Comissão do Ministério da Justiça de Proteção, de proteção às Vítimas, inclusive até cheguei a integrar em tempos essa comissão, se realmente acautela ou não este tipo de situação, quer dizer, o tipo legal de crime, tendo em conta a moldura penal, até se enquadraria. O problema, ou seja, o adiantamento de uma indenização, caso não seja possível, não se consiga por via de uma execução, que os arguidos paguem uma compensação que seja arbitrária, que isso também está previsto, mesmo que não deduzam um pedido de indenização civil, se seria possível ou não, e aí detectaram que realmente a lei que ainda está em vigor não é muito clara relativamente a isso, porque faz depender da verificação de requisitos cumulativos, e um deles é até um grau de incapacidade significativo, que isso nem sempre decorre, nem tem que decorrer propriamente como dano da prática do crime de tráfico de pessoas. Eles ficaram realmente apreensivos, e eu posso dizer isso, digo, olha, façam alguma coisa, ajudem. E sorriram, sim, vamos ver o que é que se pode fazer e falar com mais pessoas e ver o que é que se poderá fazer, porque depois passará à Comissão Europeia, alguma advertência, e obviamente o nosso Parlamento também, não é? Em termos de transposição de diretivas que possam surgir, mas realmente detectaram que ainda há, portanto, estamos no fundo, sustentar melhor a questão do ressarcimento. Ver que há realmente uma evolução, uma maior percepção, e de que maneira, por parte das próprias autoridades judiciais, do que é o crime de tráfico de pessoas, não é? Com as tais condenações e em pena de prisão efetiva, não é? Claro que sim. Doutor Nuno Rebocho, eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás para colocar uma questão que tem que ver com um assunto que falámos na preparação deste webinar, que se prende com o facto de, por vezes, as testemunhas desaparecerem ou não aparecerem quando era necessário que aparecessem e que falassem e que viessem ao processo. Como é que nós protegemos a prova nestes processos? Quais são os mecanismos? A proteção da prova passa em primeira linha, ou como estratégia principal, daquilo que é indicações internas do próprio Ministério Público, como o Dr. João Ferreira falou, e eu também já falei, a questão das declarações de memória futura. Da memória futura, exatamente. Porque aí a vítima é ouvida perante o juiz, perante o Ministério Público, com os advogados dos arguidos, e as declarações que presta ficam cristalizadas no processo. Portanto, não tem de ser reinquirida no processo até final, salvo circunstâncias excepcionais. Mas isto nem sempre é possível. Temos, por exemplo, fenómenos de exploração em que temos centenas de vítimas. Podemos falar de 200, 300 vítimas, sobretudo para a exploração laboral. E, portanto, isto é um tremendo desafio para nós, porque sabemos que mesmo que consigamos obter 50, 60 declarações de memória futura, não conseguimos logisticamente manter, digamos, um controle ou um apoio ou a disponibilidade das vítimas durante 1, 2, 3 semanas para os ouvirmos todas, as centenas. É impossível ouvir todas as vítimas em declarações de memória futura num caso destes. Eu falo isto com conhecimento próprio. Como é que nós conseguimos ainda assim salvaguardar a prova? Neste sentido, a prova direta, podemos sempre lançar mão
das tais inquirições, sobretudo presididas pelo Ministério Público. E aí podemos já ter aqui uma equipa de 3, 4, 5 procuradores. No nosso departamento temos essa flexibilidade em que vamos ouvir o maior número possível de vítimas. É claro que há aqui uma janela temporal, porque deste largo volume de vítimas, ao fim depois de ser desmontada a organização onde eles estavam inseridos, onde eram explorados, cessa a atividade, a atividade exploradora cessa, elas têm que ir para algum sítio, para algum lugar. Obviamente que a nossa capacidade de acolhimento é limitada e, portanto, é difícil dar resposta, por exemplo, numa realidade destas. E aí nós temos uma grande dispersão, porque são pessoas que são países estrangeiros, não percebem a língua, que se valem de contactos pessoais e depois de desmobilizar, digamos assim, este esquema que eram vítimas, elas tentam reiniciar a sua atividade, seja onde for, seja aqui, já têm um contacto, voltam aos países de origem, tentam ir para a Espanha, portanto, elas vão se dispersando. E, portanto, nós não temos claramente capacidade, no caso destes não temos. É ilusório estar a dizer que temos e conseguimos ouvir todos e preservar todos. E, portanto, aqui os depoimentos diretos têm esta grande limitação. Do que é que nos valemos? Como o Dr. João Ferreira disse, temos a prova indireta, que é muito grande. E aí há um trabalho todo de percepção logo do que é que esta pessoa fazia no país de origem, temos que nos pôr em articulação com os congêneres de lá, o que é que fazia, como veio, como pagou, como foi recebida, como obtinha meios para se governar cá, se já tinha recebido, se não, se tinha contrato, ou seja, há todo um conjunto de elementos que depois nós vamos, digamos, preenchendo este vazio que muitas vezes é o desaparecimento de vítimas. Agora, há que reconhecer, muitos destes casos levam a que nós não consigamos sequer ouvir e obter uma prova consistente para depois ser avaliada em julgamento. Sim, muitos escapam, outros é o que nós nos valemos disto. Já todos os senhores doutores focaram a importância da percepção que é formada precisamente através desta prova indireta, que é mais vasta nestes processos, e por isso eu gostava de colocar uma questão a todos, gostava que todos se pronunciassem sobre isso. Faz sentido dizer que os agentes da justiça deveriam ter uma formação, enfim, mais especializada quando trabalhem com estes casos em particular? Faz sentido dizer que essa formação faz falta? Talvez começasse pela doutora Ana Costa Almeida. Para Ana Elizabeth, ainda este ano, 16 de fevereiro de 2021, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Reino Unido. E, curiosamente, o Reino Unido, e daquilo que tenho visto no Conselho da Europa, há vários casos, às vezes lá está, pensa-se que isto acontece aí que é o país mais afastado ou longínquo. O Reino Unido tem tido vários casos que chegam ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e foi condenado, neste caso, à pensação, se assim se poderá dizer, de 2 queixas de 2012 de menores, portanto, obviamente patrocinados por uma colega advogada que também integra a rede. Perdemos a doutora Ana. Compreender. Doutora Ana, por favor, só 20 segundos atrás, na sua reflexão, porque deixámos de ouvir. 20 segundos. Estava a dizer-nos que... A falar da condenação. Exatamente. Do Reino Unido. O Reino Unido foi condenado precisamente porque, e foi este ano, precisamente porque as autoridades judiciárias, vamos falar do Reino Unido, as autoridades judiciárias não conseguiram, não tiveram capacidade, portanto, e entenderam, aliás, fala-se mesmo em falha, que falharam nesse aspecto, perceber que poderiam estar perante vítimas de tráfico de pessoas e, em simultâneo, não protegeram, ainda por cima estávamos a falar de menores.
Portanto, aquilo que se percebe é que ainda estavam a investigar aqueles menores já perto da maioridade, mas sem perceber, porque também é possível, portanto, a finalidade do tráfico, a prática de crimes, serem explorados noutras atividades criminosas, ou seja, o enfoque foi no facto de eventualmente aqueles que são os queixosos, portanto, neste caso eram as vítimas de violação de direitos humanos e vítimas de tráfico de pessoas. E, portanto, foi o Reino Unido que foi condenado por esse motivo. Portanto, espero que isso não aconteça em Portugal. Realmente é bem importantíssimo. Nota-se que há realmente uma evolução, já referi há pouco, há uma evolução que até se reflete realmente nas decisões judiciais, e no teor, o conteúdo. Portanto, há algumas decisões judiciais que são... Bem, há aqui um caso que já falou o Dr. João Ferreira, mas é verdade, portanto, que é uma obra de arte, mas realmente está muito, muito minucioso, muito cuidadoso, aborda todos estes aspectos, todos estes cuidados, tanto ao longo do julgamento como em sede da decisão judicial em si, em que portanto, está espelhado já esta evolução a nível do conhecimento, da percepção do conhecimento por parte dos magistrados judiciais, Ministério Público também, a retaguarda e como é muito importante. Relativamente aos advogados, também é importantíssimo. Isto é muito específico, o próprio acompanhamento destas vítimas implica, eu acho que já no fundo esteve subjacente àquilo que eu fui dizer, é importantíssimo até na própria forma como vamos lidando com a pessoa, mesmo com esta articulação, não é fácil, não é? Essa sensibilidade especial. Não é fácil, e é cautelar. Tem havido várias iniciativas e é muito importante, já há iniciativas, há formações até para se compreender qual é o tipo legal de crime em si, mas mesmo os aspectos processuais. Todas estas exigências, estas cautelas, o que seja o necessário em sede da produção antecipada de prova, das declarações para a memória futura, todas estas medidas de proteção, aquilo que resulta do estatuto da vítima, tudo isso que por norma é já acautelado, inclusive até em sede de acusação já é requerido, ou não. Eu já tenho visto, estamos num estado evolutivo, não é? Portanto, evolução, ou não. Esperemos que essa evolução seja positiva. Doutor João Ferreira, formação para os juízes nesta área faz sentido? Não é só fazer sentido, é essencial. E porquê? Até por uma questão muito prática, nem é uma questão de vontade de saber mais, né? Que é uma ideia quase que nós podemos ter. É que este é um crime mesmo muito diferente. E eu dou este caso. Nós temos muito esta percepção de outros crimes, da valoração que fazemos de outros crimes. Mas, por exemplo, eu dou este caso para as pessoas perceberem qual é a especificidade tão grande disto. É que nós, por exemplo, temos a especial vulnerabilidade da vítima. A especial vulnerabilidade da vítima é um elemento, desculpem a terminologia, é um elemento do tipo do crime, ou seja, há uma das alíneas que satisfaz com a especial vulnerabilidade da vítima. Só que esta especial vulnerabilidade da vítima podia ser só encarada pelo magistrado como, ora, vamos lá ver se ele é especialmente vulnerável e enquadro aqui neste tipo, está feito, o crime está feito. O problema é que a especial vulnerabilidade da vítima, ela também, o condicionante do próprio depoimento e da própria vida daquela vítima durante o processo todo. Ou seja, nós compreendermos aquela pessoa, a vulnerabilidade daquela pessoa vai se espelhando na própria forma como ela falou, desdisse, contradisse, desaparece e depois reaparece, etc, etc. Essa especial vulnerabilidade, que nós só podemos achar que era para o preenchimento do tipo, ela própria também é fundamental para nós valorarmos o que aquela pessoa é durante todo o processo e se até for prestar declarações em audiência de julgamento, ter presente a pessoa que está à nossa frente. E para isso, manifestamente, nós não estamos só a precisar de conceitos e de conhecimentos jurídicos. Por isso até são os mais fáceis que um juiz consegue ter, porque em bom rigor ainda já tem as ferramentas suficientes, ou deveria ter, esperemos que tenha sempre, não é? Para trabalhar essas matérias. O que é fundamental é as outras temáticas. A psicologia do depoimento, as questões até da própria saúde, porque eu não sei. Há sempre um perigo e eu alerto sempre estas pessoas. Nós não podemos nos colocar na pessoa, na vítima. Isso é um erro, quer dizer...
Eu que nunca passei por ir dormir num colchão tirado do lixo a comer um pão com 5 ou 6 dias com bolor, eu não posso dizer, eu sei mais ou menos o que é que eu faria com aquela pessoa ou o que é que... Eu até ia-me embora. Não, é óbvio que não, eu não posso colocar, porque esse juízo é um juízo errado. Mas isso quer dizer que, efetivamente, eu tenho que ter uma formação que me coloque não no papel da pessoa, mas que a compreenda no seu contexto. E isso só pode ser possível se eu compreender o que é a adição daquela pessoa, o que é aquela psicologia específica daquela pessoa condiciona. Porque muitas das vezes, e isto, espero que isto agora já não seja assim, mas uma das coisas que limitava muitas vezes as próprias investigações e a própria percepção das investigações é dizer aquela ideia, então, mas se fosse eu não agarrava os meus pezinhos, ele não estava lá amarrado ou preso, eu agarrava na minha trouxazinha e saía, então eu fiquei lá 20 anos, ou como acontece muitas das vezes nas questões do tempo do trabalho sazonal, a pessoa vai lá 6 meses, volta para casa 4 meses, volta outra vez 6 meses para lá, ou 1 ano, ou seja, está aí no ir e vir. Para nós, isto queria dizer que aquela pessoa nunca esteve a ser explorada, porque se ela tivesse sido explorada, quando ela foi para casa, ficava lá. Esta é a nossa percepção, mas esta percepção é totalmente errada. E nós temos de ter formação, e eu estou a falar no judicial, para desconstruir isto, porque isto é um defeito, porque esta é uma forma de pensar que se aplica e dá para aplicar em 80% dos casos que nós estamos a julgar. E isso molda a nossa maneira de pensar. Mas de vez em quando há uns casos que nós temos completamente que sair do nosso parâmetro de avaliação, do nosso parâmetro de pensamento, de apreciação da prova, e este é um dos casos. E como é que nós saímos daí? Tendo formação suficiente para percebermos que quando estamos a falar deste tipo de crimes, estamos a falar de realidades totalmente diferentes, mesmo para nós magistrados na própria parcela que nós julgamos que é nossa e que já sabemos de tudo, que é a valoração da prova e a apreciação do caso em concreto. E por isso, se nós não tivermos essa formação, é manifesto que nós vamos recorrer cada vez mais às nossas formas de pensar que nos dão a capacidade de valorar os outros 80% ou 90% dos casos que nós trabalhamos, porque nós não trabalhamos só no tráfico, nós trabalhamos na droga, nós trabalhamos no roubo, no furto, nas violações, etc., nos crimes mais graves, nomeadamente nas instâncias centrais. E cada crime tem às vezes muitos contextos. Há crimes que têm contextos muito parecidos, nós conseguimos aplicar a nossa capacidade de pensamento neles. Mas há uns que se fogem completamente da nossa perspectiva. Este é um deles, por isso a formação é absolutamente necessária, porque é preciso trazer contextos, conhecimentos que nós não aprendemos, que nós não temos na nossa vida diária judiciária. Precisamente para ter as pré-compreensões certas no que diz respeito Exatamente. aos contextos psicológicos e socioeconómicos em que estes tipos de crimes normalmente acontecem. Dr. Nuno Rebocho, o Ministério Público, a formação faz falta? Estão atentos a essa questão? Obviamente faz falta e diria faz muita falta. Sim, estamos atentos, quer dizer, à formação anual, o Dr. João também sabe, nesta temática. O ano passado participei nessa formação. Bem, é assim, para mim, e do ponto de vista do Ministério Público, entendo que, e é a minha apreciação pessoal, algo crítica, há um grande caminho a percorrer. Porquê? Porque a nossa formação é muito lata e tem que ser nestas matérias. Ora, começa pela questão de conceitos jurídicos, de nós sabermos distinguir, logo no princípio de investigação, nós percebemos que estamos perante um crime de tráfico de pessoas, estamos perante auxílio à migração ilegal, estamos perante um mero, digamos, auxílio a migrantes, ou tráfico de migrantes, estamos perante um caso de escravidão. Portanto, estes conceitos são conceitos extremamente complicados, muitas vezes de interiorizar, e portanto nós temos que ter isto muito bem definido quando abordamos uma situação, quando temos uma situação. Tem que haver uma linha, digamos, de percepção de 3 realidades ou 4 que muitas vezes se ligam, porque por vezes podemos ter um concurso entre auxílio à imigração que se transforma em tráfico de pessoas, podemos ter uma situação que o tráfico de pessoas evolui para uma escravidão, é uma porta de entrada na escravidão. Tem que haver aqui uma linha muito definida sobre aquilo que poderá ser ou não o tráfico de pessoas ou outro crime. Depois temos a questão muito mais complexa, para mim,
que é a questão da forma de abordagem da própria investigação. Porque temos de ter em conta, por um lado, como vamos obter a prova, na perspectiva de como ela vai ser valorada, e simultaneamente temos de ter também cuidado, porque estas investigações muitas vezes têm como disse há pouco, um lapso temporal de obtenção de prova muito curto, e são organizações muito amplas, muito grandes. Em regra, isto envolve cartas rogatórias ou odeias para países da Europa, da União Europeia e fora da União Europeia, porque nós podemos ter, por exemplo, pessoas lá que vão ser arguidos e que nunca vieram cá, mas nós já temos elementos que nos permitem conhecer. Por exemplo, temos de ter aqui formação muito ampla também neste tipo de abordagem da investigação. E é muito complicado. E depois, simultaneamente, temos de ter a questão sempre presente da compensação das vítimas. Porque a compensação das vítimas é uma pedra de toque. Aliás, a doutora Ana Costa Amado falou na reunião da Greco, é verdade. Aliás, na minha perspectiva e para nós foi onde eles mais tentaram saber o que é que se passava. Porque estas pessoas trabalharam, foram exploradas, têm direito a receber ou não recebem, ou receberam muito abaixo daquilo que era minimamente concebível. E, portanto, são pessoas que, muitas delas vão embora, e, portanto, como é que vão ser representadas civilmente no pedido de indenização civil? Vai uma ONG, vai um CAP, vai um apoio, é complicado. Eu já tive esse problema. Por outro lado, o Ministério Público pode aqui, e portanto na parte do julgamento também, obviamente pode ser sempre arbitrada com o artigo 82, é uma reparação da vítima nos casos especiais, mas portanto tem requisitos, portanto tem que haver uma especial proteção e exigências da vítima para ser arbitrada pelo tribunal essa compensação. E depois, mais importante do que isto tudo, é que para garantir o pagamento tem que haver bens. E portanto o Ministério Público tem que pugnar por cristalizar esses bens da investigação, como apreendendo aquilo que tem que apreender, arrestando aquilo que tem que arrestar. E portanto, a formação, por isso é que eu comecei a dizer que a formação tem de ser muito ampla, é muito exigente. E, por exemplo, não se basta com a exploração de um caso de sucesso individual. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à nossa formação, mas muitas vezes, para chamar as pessoas para esta realidade, é para aí que se vai. E isto é muito mais complexo, é muito mais difícil do que aquilo que se pode esgotar no sucesso de um caso. Não obstante ser importante, nós temos ligação à realidade. E, portanto, esta é a minha análise. Acho que temos um caminho enorme. Aliás, eu não concordo muito com aquilo que foi aqui dito sobre a evolução da nossa jurisprudência. Eu tenho casos, e não poucos, em que ainda se nota algum condicionamento em termos de enquadramento desta realidade no tráfico de pessoas, descaindo para o auxílio da migração ilegal, que é um crime, digamos, subsidiário, é um crime que muitas vezes está subentendido ou é prévio, portanto há um concurso aparente, que muitas vezes nós dizemos, é subsidiário deste tráfico, e portanto temos o 880, temos excelentes sentenças, condenações por tráfico, excelentes, com uma apreciação da prova excepcional, perfeita, na linha daquilo que o doutor João Ferreira disse, portanto tem dito, e por outro lado temos decisões que são o arquétipo disso, é o contrário, portanto ficamos no 8. Há um longo caminho a percorrer. Muito obrigada, Dr. Nuno Rebocho. O Sr. Doutor deu-me aqui a deixa para colocar uma questão que eu queria muito colocar-vos e que será a última questão formal, porque depois gostaria de vos dar uns minutos para dizerem aquilo que entendem que faltou falar. Mas a minha última questão formal, relativamente à compensação das vítimas, ou partindo da questão da compensação e do ressarcimento dos danos, designadamente dos danos morais, é precisamente a questão do acompanhamento após a sentença. Para as vítimas de tráfico de seres humanos, o dia da sentença é o dia 1, não é? É o dia 1 da nova vida. Como é que é depois? Eu sei, tenho noção que naturalmente não caberá ao sistema judicial fazer o acompanhamento após a sentença, mas seria bom saber se existem, como é que estão a funcionar, portanto os expedientes que nos permitem depois fazer com que esta decisão judicial, seja uma decisão judicial condenatória e efetiva, que depois se vá repercutir na vida destas pessoas. E começava por colocar a questão ao Dr. João Ferreira. Muito obrigado. É interessante e disse bem, o sistema judicial está feito, e em alguns casos, e este é um caso típico, está feito
mal para terminar com a decisão judicial. Uma vez acabada a decisão judicial, como se costuma dizer, nada mais cabe ao sistema judicial que não cumprir a sentença na medida em que a sentença tenha alguma coisa para cumprir no sistema judicial, quer seja no sistema prisional, quer seja no âmbito do cumprimento, por exemplo, de uma suspensão. Mas é muito limitado. Ou seja, vamos lá ver. Eu coloco um arguido com uma suspensão provisória, uma suspensão da execução da pena, dou-lhe 5 anos, por exemplo, e suspendo-lhe pelos mesmos períodos de 5 anos. Aí eu posso fazer um conjunto de condutas, impor um conjunto de condutas, mesmo a reparação à vítima, como condicionante para que ele, ao fim de 5 anos, cumprindo aquilo tudo, não vá cumprir os 5 anos de prisão. Mas isto não tem sentido, na maioria das vezes, porque eu não vou condenar uma pessoa em suspensão quando ele deveria e merecia que seja prisão efetiva, só porque esta me permite fazer este conjunto de condições que eu sei que se calhar ele vai cumprir porque tem medo de ir para a prisão, mas isso não faz sentido nenhum. Ou seja, às vezes nem se coloca como alternativa, não se pode colocar como alternativa. E o que é que isto faz em termos práticos? Desampara completamente a outra parte que é a vítima. Porquê? Porque eu condeno, mesmo condenando em indenização a vítima, qual é o meio que eu tenho para que o arguido cumpra? Nenhum. Porque, em bom rigor, o arguido até vai para a prisão. Por isso, já lhe dei a pena que entender ser necessário. O que é que depois tem o sistema judicial para oferecer à vítima? Tem uma sentença que pode executar. Mas nós estamos a ver o que é uma sentença executada por uma vítima que, se calhar, desgraçadamente, se calhar nem sabe o que é que isso é, nem tem apoio judiciário, não tem nada. Não é? Por isso, em termos práticos, o que acontece é que o sistema judicial se satisfaz com o final e a finalidade primordial do sistema judicial, neste caso penal, é de dirimir e de punir se assim se provar aquela factualidade. Isso é efetivamente a função principal. Depois não tem outro contexto. E o que é que acontece? Necessariamente deixará a toda a outra orgânica que acompanhou aquela pessoa a capacidade de poder fazer esse rastreamento e depois esse acompanhamento. Só que isto, manifestamente, eu acho que é um pouco não perceber que a vítima não acabou na sentença, bem pelo contrário, não é? Aliás, eu diria que a vítima vai ter mais problemas, pode ter mais problemas, e depois, claro que pode ser assim, tem mais problemas que esta só o Ministério Público, e lá vamos nós outra vez a utilizar o sistema judicial. Mas não pode ser só assim, porque a verdade é que as coisas não se colocam somente nesta linearidade. E, infelizmente, o próprio sistema tem muito poucas capacidades, ao nível do sistema judicial, por exemplo, ao nível do juiz, tem muito poucas capacidades, porque o juiz, e o juiz neste caso é um juiz de julgamento, está muito adstrito a eu estou a julgar um processo. Quando eu acabo o processo, acaba a minha capacidade de julgá-lo, ou seja, como se chama dizer, a minha jurisdição perante o processo acaba ali. Aliás, eu depois só tenho que receber um recurso se houver e mandá-lo para os tribunais superiores. Mas esgoto a minha competência para isso. E a minha competência, nem há legalmente qualquer competência do juiz de julgamento para fazer o mais que seja, a não ser, como eu disse, no âmbito de uma suspensão da execução. A partir daí nós pura e simplesmente não desacompanhamos e desaparece qualquer ligação com as vítimas, principalmente com as vítimas, porque com os arguidos nós acompanhamos até, nem que seja no estabelecimento prisional, vamos preocupar-nos com ele para a ressocialização, certo, para trabalhar. O sistema é um sistema que acompanha o arguido e bem, não acompanha a vítima. A vítima fica um bocadinho desamparada e nestes casos eu acho que fica totalmente desamparada. Uhum. Doutor Nuno Rebocho, acaba-se o processo, acaba-se o acompanhamento do Ministério Público? De certa forma, sim, exceto alguns casos em que possa ter havido uma intervenção em termos ressarcitórios, de representação. Pronto, mas é assim, da minha experiência, a vítima não fica à espera do fim do processo, não fica cá à espera disso. A vítima, em regra, tende-se ou conseguimos reintegrar, ou vai para o outro lado, tenta-se mudar, ou tenta, de certa forma, compensar aquilo que foi esta má experiência, digamos assim, quando conseguimos desmantelar estas organizações. E já vi tudo.
eu já tive casos em que as vítimas, depois de todo o processo, depois de toda a condenação, voltaram a trabalhar. Não para as mesmas pessoas, mas em moldes similares, idênticos, ainda que mais domesticados, digamos assim. Ora bem, o que eu acho é extremamente importante o impacto e o ruído para este tipo de atividade que uma decisão boa ou má, uma decisão de sentença, pode ter. Porquê? Porque tem um efeito chamada, e um efeito apelativo se for uma má decisão. Porque os perpetradores são todos quem se aproveita, percebe do que é que se está a passar. É um péssimo sinal para este tipo de atividades quando temos uma má decisão, quando temos uma absolvição, quando temos uma má valoração da prova. E é um excelente sinal, digamos, para prevenir estas situações, é o tal efeito de prevenção geral, quando temos, de facto, uma decisão estruturada e que pune e que compensa. E que fez quem estava a ganhar dinheiro com isto ficasse sem bens, ficasse sem dinheiro. Muitas vezes estamos a falar de milhões de euros. Isto não é brincadeira. Portanto, isto são atividades que muitas vezes gerem milhões de euros. Portanto, isto é muito dinheiro, são muitos fundos. É uma organização muito mais poderosa em termos logísticos, em termos financeiros, do que aquilo que nós possamos imaginar. E, portanto, é preciso ter muito cuidado, porque uma decisão tem de ser bem enquadrada do ponto de vista da nossa realidade nacional, ou diria local, nacional e internacional. E, portanto, é isto que eu queria dizer em termos dos efeitos da decisão. Em relação ao acompanhamento, de facto, exceto casos excepcionais, o que eu tenho é um feedback que depois nos é dado por entidades que estão no terreno, por os OPCs, esses sim, fazem um trabalho que não se vê, excepcional, no sentido de criarem laços com estas pessoas e de os acompanharem depois e enquanto isto está a decorrer, para perceber o que é que aconteceu. Portanto, tem um trabalho para ajudar depois, não é? Para perceber, sim, para perceber e para contextualizar o que é que aconteceu a estas pessoas que ficaram por aqui, que eles não perderam o rastro, porque muitos se vão embora. Exato. Doutora Ana Almeida, depois da sentença, os advogados ainda podem fazer alguma coisa por estas pessoas? Pois podem. Aliás, como disse, podem tentar, podem fazer por isso, não é? Mas com esta dificuldade, realmente. Em termos de acompanhamento, e aliás, aqui eu recuando um bocadinho relativamente ao que disse o Dr. Nuno Rebocho, sim, eu também tomei conhecimento de, não intervim, noto esta evolução, mas tomei conhecimento de decisões judiciais em que realmente o próprio enquadramento, enfim, pronto, houve ali, não cheguei a intervir, mas da experiência que estou a ter, e que já é alguma, realmente a máquina judiciária está a funcionar, não é? Portanto, está a funcionar e está a enquadrar, portanto, devidamente, em termos de tipo legal de crime. Mas há realmente, e isto a propósito desse acompanhamento, porque eu recordo, por exemplo, de uma situação, não fui atuada nesse processo, mas acabei depois de intervir, como é que eu ia dizer isto? Portanto, houve uma absolvição, presunção de inocência, absolvição, já lá vão anos, absolvição do crime, da associação criminosa. Aliás, atenção que esta atividade criminosa é considerada a terceira mais lucrativa do mundo. Houve uma absolvição, portanto eu tive depois conhecimento da decisão por um motivo que eu já vou reportar, vou relatar, tem a ver realmente com esse problema e depois, não é? Portanto, e depois, portanto, houve uma absolvição e do crime de tráfico de pessoas, seres humanos. A partir daí, o que é que aconteceu? Portanto, os arguidos que deixaram de ser arguidos foram dissolvidos, houve recurso na altura, eu recordo-me disso, que ainda chegou a haver recurso por parte do Ministério Público, recorreu, ainda tentou, não é? O que é certo é que estavam absolvidos e livres, portanto, foram libertados e livres. E a partir daí eu intervim para servir em articulação com o CAP, no caso não foi da Saúde em Português, mas porque começaram realmente com telefonemas, onde é que está, isto era no meio, também é possível, no seio da família, portanto, onde é que está a vítima, queremos a vítima, não diziam vítima, obviamente, onde é que está a pessoa, portanto já incomodar os próprios técnicos, muitas vezes também estão sujeitos
portanto é alguma ameaça subtil, não é? Portanto, onde é que está a vítima? Era uma senhora, uma rapariga relativamente nova. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Que é uma coisa até estranha, porque realmente se não havia tráfico de pessoas, a pessoa é livre de fazer o que bem entender, é adulta, faz o que bem entender, não tem que andar atrás dela. E, portanto, a minha intervenção nessa altura foi quase para servir, também por razões humanitárias, que é dessa forma que intervenho nestes casos, para servir de barreira. Ou seja, apresentei procuração a esse processo para passar a ser eu, portanto, e realmente houve contactos para o escritório, a tentarem saber, ora telefonava um, ora telefonava o outro, a tentarem saber onde estava a vítima. Para mim até é fácil dizer, olha, aqui no escritório não está. Pronto. E é livre de fazer o que bem entender. Nem mais. Mas é um bocadinho intimidante, é um bocadinho... Claro que sim. Claro que estão Imagino que sim. com alguma cautela, mas é intimidante, não é? Obrigada, doutora Ana. Eu gostava de vos ler uma questão que foi aqui colocada, para quem entenda responder. Chamo-me Albertina Afonso, trabalho na área da migração e tenho uma questão ou partilha, caso seja possível. Na situação de cidadãos estrangeiros, em situação de permanência irregular, as vítimas, quando apresentam queixa, habitualmente são logo notificados pelo CEF de uma notificação para abandono voluntário em 20 dias. Não será de haver uma coordenação de todas as entidades para não ficar o cidadão mais uma vez desprotegido e com o ónus de ter sido notificado para abandonar o país? Não sei se... Eu não é, digamos, eu não trato desses casos, a chegar aí às vezes trato porque os vejo, mas parece-me, e tem sido, não sei, a minha prática às vezes pode ser errada, porque nós também vemos a realidade segundo aquilo que nos passa pelas mãos. Mas parece-me que nestes casos o Ministério Público tem tido cuidado de enquadrar essas pessoas de forma que essas regras, que são regras que se aplicam necessariamente, mas não se apliquem durante, pelo menos, todas as atividades de investigação e durante todo este percurso, que às vezes é de anos. Eu, pelo menos, tenho tido, nos processos que eu tenho tido fora destas situações, onde há um certo cuidado em proteger, salvo seja, a situação da pessoa enquanto houver essa situação. Depois também lá está, não sei qual é depois como é que termina depois do julgamento, depois da transição em julgado, porque depois lá está, é aquela situação que nós perdemos o rastro das situações. Mas, pelo que eu tenho visto nos meus processos, há esse cuidado do Ministério Público, porque tem mecanismos para o efeito de salvaguardar imediatamente a posição dessas pessoas, para dizer que estas pessoas não podem ser sujeitos a essa medida, porque efetivamente elas são essenciais para este caso e a partir daí estão num regime de proteção, se pudermos assim dizer, relativamente a todas essas temáticas diferente. Pelo menos essa é a minha perspectiva, mas pode acontecer que efetivamente, se não houver um processo e naquele ato entre haver um processo e não haver, essa situação poder acontecer, mas se calhar o doutor Nuno Rebouças até tem mais capacidade E mesmo colocar-lhe a questão. Doutor Eu Nuno. peço desculpa, eu fiquei sem ligação durante minutos. Eu não sei... Muito bem, eu vou colocar, estava a colocar uma questão que nos foi aqui colocada por uma participante. Sim. E que se prende com o seguinte: dá-nos conta que na situação de cidadãos estrangeiros em situação de permanência irregular, muitas vezes são notificadas pelo CEF com uma notificação de abandono voluntário em 20 dias. E pergunta a senhora dona Albertina Afonso se não seria de articular com o CEF para que estas questões não aconteçam. O doutor João Ferreira deu-nos conta do que conhece, o Ministério Público costuma ter essa preocupação. Sim, vamos ver. Depende do enquadramento em que a notificação é feita. Porque se existe uma investigação e quem a faz é o CEF ou a Polícia Judiciária, o próprio CEF, regra geral, tem cuidado de não fazer essa notificação de forma gratuita ou avulsa. Se não existe investigação, aí é a parte de permanência da pessoa em território nacional. Agora, eu colocando na posição dos inspectores do CEF, há uma parte administrativa e uma parte de investigação.
eles terão centenas ou milhares de situações do ponto de vista administrativo são tratadas como proibição ou autorização de permanência, ou proibição ou autorizar, e depois há uma parte de investigação. Nem todas as pessoas que estão irregularmente em território nacional poderão ser vítimas de pessoas. Portanto, eles têm cuidado em fazer esta ligação. E quando identificam alguém que está ligado ou que poderá estar ligado a uma determinada investigação, preservam essa situação até com uma abordagem diferente. E isso também é feito depois quando se entra na própria investigação, obviamente. Muito bem, muito obrigada. Eu daria agora a oportunidade a cada um dos senhores oradores de complementarem as vossas intervenções, se quiserem, depois passaríamos então ao debate. Não sei, começando pela ordem programada, Sr. Dr. João Ferreira, se quer acrescentar alguma coisa. Não, eu só, mesmo em modo de síntese, eu só queria chamar a atenção exatamente para a necessidade que todos os intervenientes nesta temática tenham da sua essencialidade para a boa decisão da causa. E tudo aquilo que possam fazer na contextualização da situação, na contextualização das situações das vítimas, até porque muitas das vezes nós temos certas vítimas e depois vamos ter as testemunhas, que são os colegas de trabalho, como contraprova, que nós olhamos para elas e dizemos: tu também devias ser uma vítima e estás aqui a fazer o frete do arguido. Mas todas as pessoas que estão neste contexto tenham essa percepção de que às vezes uma informação que parece que é irrelevante não é tão irrelevante, antes pelo contrário. E isso é fundamental, porque se nós todos tivermos essa noção, os processos tenderão a ser às vezes mais volumosos, é verdade, mas também tenderão a ser mais ricos em termos de contexto, em termos de informação. E isso, ao contrário do que se possa parecer, o tribunal não se pode só sustentar, às vezes, com a tradicional prova testemunhal em audiência de julgamento e meia dúzia de documentos. Quanto mais tiver esse contexto, mais tem capacidade de superar as adversidades, para dizermos um nome assim mais calmo relativamente àquilo que pode acontecer relativamente a isso. Porque este é um processo que as pessoas tenham que ter essa noção, todos que intervêm neste processo, que pode mudar radicalmente de um mês para o outro. Ou seja, aquilo que nós parecíamos que era uma coisa simples, em que temos já prova, as pessoas já disseram o que tinham a dizer, já estava tudo mais que esclarecido, passado um mês podemos já não ter nada disso. E então a ideia é não pensar que o futuro está garantido relativamente àquilo que é o presente, é assumir o presente como sendo fundamental e aí fazer tudo aquilo que é o esforço de documentação, de remeter às autoridades judiciárias competentes para poderem ser feitas as diligências necessárias. Para quê? Para que nós, passo a passo, possamos solidificar prova que mais tarde necessariamente irá ajudar o julgador no final a superar qualquer adversidade que possa existir relativamente a situações, como diz muito bem o Dr. Nuno Rebojo e a doutora Ana Costa. Nós estamos a tratar muitas vezes com coisas muito simples, mas grande parte das vezes nós estamos a falar em redes que ganham milhões de euros com isto. Ora, se ganham milhões, têm capacidade de persuasão, para não dizermos outra coisa, relativamente a quem pode pôr em causa esse negócio. E então nós todos temos que trabalhar na melhor forma possível para que tudo o que nós vimos, tudo o que nós sabemos em determinado momento possa ser cristalizado para que depois, na fase final do julgamento, o juiz possa perceber efetivamente que o que estamos ali a tratar é de uma situação muito mais complexa do que uma simples testemunha que está a prestar depoimento e a dada altura está-nos a mentir e a verdade é que pode não ser isso. Eu só queria chamar mais essa atenção porque às vezes todos nós julgamos que é o outro que vai fazer coisas importantes relativamente à boa decisão da causa. Não, neste caso em particular, todos nós, todos os intervenientes, por mais simples que seja a nossa intervenção, eu diria até o próprio fotógrafo que vai ao local, as fotografias, a qualidade, aquele olhar clínico do fotógrafo e diz aquele sítio ali, aquele sítio onde eles faziam as necessidades, aqui incomodou-me. Tirar essa fotografia. Se tirar mais fotografias, ninguém fica mais incomodado por tirar a mais. A menos é que ficamos com problemas. E é dar essa nota de que todos têm um papel relevantíssimo para que no final nós possamos ter a consciência, até para uma absolvição. Claro, se houver uma absolvição, é porque também nós temos toda a consciência de que efetivamente havia uma absolvição. Mas a verdade é que mal andamos se nós tivermos absolvições, porque a prova não é consistente naquilo que nós sabemos que era,
mas que não há prova. E nós, a verdade é esta, não vale a pena, nós temos a convicção, se ela não foi sustentada em prova. É essa o nosso sistema é prova sustenta a convicção e não ao contrário. E por isso muito obrigada, Dr. João Ferreira, de facto aqui reforçada a questão da importância da construção da prova. Dr. Nuno Rebocho, passava-lhe a palavra, aproveitava para colocar uma questão que nos foi colocada, que é de saber então qual é o limite para considerarmos que determinada situação é ou não é tráfico de seres humanos. O limite mínimo, digamos assim, há um limite mínimo e um limite máximo, porque o limite mínimo pode estar ligado com o tráfico de migrantes ou auxílio à migração legal prévio, e o limite máximo podemos descair, por exemplo, uma escravidão, se houver violência nesta forma de tráfico. Numa perspectiva simplista, nós podemos considerar que se temos a utilização da pessoa de forma maniatada, portanto, no limite mínimo, ainda que sem violência, ainda que sem uma atuação ostensiva, demasiado agressiva, mas se nós temos indicações de que a pessoa está dependente, que não se consegue por ela própria, pelos meios que tem, pelos conhecimentos, pelas capacidades, determinar-se e movimentar-se, cá nós temos tráfico. Se nós temos uma situação de migrantes que entram na Europa e quem os coloca desaparece, nós não temos tráfico. Se nós temos alguém que facilita a entrada de pessoas em Portugal com um visto turístico e que afinal até sabe que elas vêm trabalhar, mas se desliga delas a partir do momento em que elas entram em Portugal, nós não temos tráfico, temos auxílio à migração legal. Portanto, são linhas de divisão que têm que estar muito bem cristalizadas quando nós temos uma situação concreta. E depois é ver que cada caso é um caso. Caso a caso. Caso a caso. Em termos finais, e se me permite, eu gostaria de fazer aqui 2 ou 3 notas. A primeira é que não referi há pouco, e na linha do que o Dr. João Ferreira disse, que é a questão da valoração da prova, e há uma importante que eu não referi, quero frisar agora, que é a questão da linguagem corporal das vítimas, muitas vezes quando prestam declarações perante nós, e a gravação dessa linguagem corporal. Os silêncios, os trejeitos, aquilo que elas dizem logo nas declarações de memória futura, a forma como dizem, o que elas expressam, vale muito, no meu entender. Depois, temos outra questão que é aquilo que pode ser feito em termos legais de ir ao condendo, ou seja, direito a constituir. Eu penso que são necessárias alterações legislativas para criminalizar, desde logo, transversalmente todos os intervenientes nessa atividade e de forma a articular a forma de punir cada interveniente. E porquê? Porque nós temos muitas vezes a percepção que só quem explora é que é punido. Não é assim. Eu não falei ainda nisso, vou falar agora. Atenção, porque a punição pode-se alargar também a quem recebe este trabalho, mas não explora diretamente a vítima. A vítima pode estar numa organização criminosa, dependente de alguém, mas esse alguém tem uma empresa onde coloca as vítimas a trabalhar ao serviço de outra empresa, que é quem recebe, o explorador da atividade agrícola, por exemplo, é quem recebe este trabalho. Esta punição está prevista na nossa lei, na Lei 23 de 2007, e, portanto, deve haver também esta especial atenção, e isto tem um efeito muito grande, dissuasor, porque se não houver quem empregue, não há trabalho. E, portanto, quem explora em grande escala, em termos laborais, não tem onde colocar as pessoas. E, portanto, eu tenho que ter resultados positivos nisto, em casos pontuais, em que as próprias entidades que recebem estes trabalhadores das empresas que os arguidos organizam, acabam por controlar a entrada delas nas próprias explorações. Portanto, é um trabalho de reforço que eles fazem. Depois, acho que tem que haver aqui, de certa forma, algum envolvimento também. Como é que isto se combate? Nós temos os tribunais, temos leis, temos apoio, mas isto há formas de combater, nomeadamente neste tipo de atividade, que presta uma atividade económica, mas que tem uma exploração de outra, que é ilícita nesse ponto de vista, mas a atividade é lícita, no caso, atividades laborais. Tem que haver aqui, e esse é o caminho, penso eu, é um envolvimento enorme dos tecidos económicos, empresariais, porque eles precisam de mão de obra. Há aqui muita falta de articulação, parece-me, entre quem precisa de mão de obra e quem tem a capacidade de cá colocar essa mão de obra, ainda que seja sazonal. Por fim,
e talvez seja o mais estranho, para mim, do meu ponto de vista como investigador, como Ministério Público, na investigação, o foco da investigação, o foco, para mim, é sempre o do ser humano vítima e não o do arguido. Porque é na vítima que nós vamos encontrar a prova, nós vamos encontrar a desmontagem da organização criminosa e que nós vamos compreender a dimensão do caso. E, portanto, é o ponto de partida e o ponto de chegada é sempre a vítima, do meu ponto de vista, em termos de investigação. Muito obrigada, Dr. Nuno Roxo. Senhora doutora Ana Costa Almeida, uma nota final, por favor. Ana Elizabeth, muito rapidamente, eu vou praticamente finalizar como comecei, a felicitar este tipo de iniciativa e que haja mais, portanto, debate, portanto, a formação também a par disso, formação específica nas várias vertentes que foram faladas, o enfoque realmente na parte humana, como disse o Dr. João Ferreira, como agora também o Dr. Nuno Roxo referiu, a importância, em função também destas iniciativas, da formação, das boas decisões judiciais, da compreensão das decisões judiciais, não só com o propósito, neste caso o propósito geral, de prevenção geral, de prevenir, não estou a falar de prevenção especial relativamente aos arguidos, a quem seja condenado, a reinserção, mas prevenção geral de prevenir, de reprimir a prática de crime, deste crime por outros, como alerta social, portanto um alerta que é devido, que é premente, para com a comunidade, para que a comunidade perceba o que é este tipo, compreenda o que é este tipo de crime, o que pode ser também tráfico de pessoas, o que é efetivamente também tráfico de seres humanos, para que o perceba, que o consiga detectar, está entre nós, e que o possa denunciar. Isso é importantíssimo. E, portanto, com esta forma cirúrgica, até porque já muito foi dito e muito mais poderia haver a dizer, pronto, eu felicito e que continue a haver estas iniciativas, este debate e preocupação realmente na formação de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, de facto, esta nota transversal da importância deste tipo de iniciativas, como as que promove e também a saúde em português. Eu, pela minha parte, agradeço penhorada a todos os senhores oradores, agradeço à Saúde em Português por ter promovido mais esta iniciativa neste programa que já vai, no fundo, na sua 4ª edição e já tem, não sei, 8 anos, 10 anos, por aí, pelo menos. A doutora Ana Figueiredo, obrigada por tudo. Bom, já temos 11 anos, desde 2010. Bom, fazendo aqui o encerramento deste webinar, foi no fundo aquilo que já estava perspectivado, e eu acho que nós percebemos um bocadinho isso na reunião de preparação do webinar, que efetivamente conseguimos ver aqui alguns aspectos, mesmo para quem trabalha diretamente com estas vítimas, que presta assistência, que presta o acolhimento destas vítimas. E, efetivamente, há depois determinadas realidades que nós não conhecemos. E acho que tudo isso acabou por ser muito bem explicado, ficou muito bem claro algumas barreiras, desafios, esta necessidade da sensibilização, da informação, que é fundamental, e mesmo toda a terminologia utilizada, acho que foi bastante acessível para um público mais alargado e de outras áreas que não propriamente da área do direito. Então, uma vez mais, à semelhança do que referiram, também noto a importância deste caminho da sensibilização, da formação, dos debates, da partilha de informação, que tem que continuar a ser percorrido, e que efetivamente o trabalho nesta área depende muito do trabalho em parceria e do papel essencial de todos, desde o primeiro momento em que há uma denúncia até ao momento do julgamento e pós-julgamento. Por isso, uma vez mais, aos nossos convidados e convidadas, muitíssimo obrigada pela vossa disponibilidade, partilha, conhecimento. A todos que assistiram a este webinar, espero efetivamente que tenha ido ao encontro das vossas expectativas, e aproveito neste momento para fazer já um apelo e dizer-vos que com o certificado de participação nós iremos também enviar um questionário de avaliação,
e que agradecia muitíssimo que pudessem disponibilizar 2, 3 minutinhos para responder, porque é fundamental para nós também prepararmos os próximos webinars. Brevemente será divulgado o próximo webinar, convido-vos uma vez mais para nos irem acompanhando através das redes sociais e do nosso site, e espero poder-vos ver em breve. Por isso, a todos e a todas, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada aos nossos convidados, a quem assistiu, e até breve. Obrigada em nome da Saúde em Português. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Foi um gosto.